Olá, eu me chamo Denise Campos, sou estudante do 7º semestre de Direito da Faculdade Jorge Amado e nesse vídeo eu e minha equipe irá abordar sobre um tema de direito empresarial, o tema de contrato de locação em shopping center. O shopping center ele é um centro comercial planejado sobre uma única administração. É composto de lojas destinadas à exploração comercial e à prestação de serviços, sujeitas a normas contratuais padronizadas para manter o equilíbrio da oferta e da funcionalidade. Assegura a convivência integrada e o pagamento em conformidade com o faturamento. E aí a locação em shopping center, ela possui uma série de obrigações e deveres, que tem como objetivo auxiliar o empresário na atividade econômica. Possuem características diferentes dos demais contratos de locação, e como não há uma lei específica para reger esse ramo, as cláusulas são baseadas na doutrina, na jurisprudência e na menção que o contrato do inquilinato faz no seu artigo 51 dessa lei, que é a Lei 8.245 de 91. E aí, nesse artigo 51, vai fazer uma menção mais ou menos de como funcionará esse tipo de contrato. E aí existem cláusulas e peculiaridades desse empreendimento que são consideradas abusivas pelos doutrinadores, só que elas são válidas. Por exemplo, o valor do aluguel, o contrato, a cláusula de fiscalização, a cláusula raio, essas disposições características específicas desse tipo de negócio, tem algumas cláusulas que são consideradas abusivas. E aí, ao decorrer desse vídeo, minhas colegas irão abordar um pouco mais aprofundadamente sobre o que se trata essas cláusulas, falarão sobre a ação renovatória e sobre a cláusula de fiscalização e a cláusula raio, que são os três desse contrato específico em locação de shopping center. E aí, os contratos firmados nesses shopping centers têm natureza jurídica de locação comercial, porém são diferenciados, Tem essas individualidades que extrapolam os contratos de locação comum. Nesse universo, onde o contrato é limitado pelo acordo de vontade das partes, há cláusula de fiscalização sobre o faturamento do lojista, que é, por exemplo, o aluguel, O faturamento dessa loja, quando ela for um pouco maior, o valor do aluguel será um pouco maior. Quando o faturamento for um pouco menor, o aluguel será um pouco menor. Só que há uma cláusula que garante com que não há nenhuma parte lesada, que é um valor mínimo para esse aluguel, um valor estipulado para esse aluguel, para que, independente se o faturamento for muito baixo, que haja o mínimo desse valor desse aluguel, E aí os seus espaços alugados são desde as lojas propriamente ditas, como quiosques, espaços em corredores, espaços para publicidades. E aí, dessa maneira, cabe dizer que a maior parte dos contratos realizados em shopping center é pautada na locação comercial. Por isso que a natureza jurídica desse tipo de contrato é comercial. E como não há uma lei específica para reger esse ramo, precisamos nos pautar apenas na doutrina, no que os doutrinadores interpretam, dessas cláusulas e apenas nesse artigo dessa lei de inquilinato, E aí minhas colegas vão abordar um pouco mais sobre a ação renovatória, sobre a cláusula de fiscalização e a cláusula RAI, que são consideradas abusivas, porém são válidas. Eu sou Larissa Montenegro e dando continuidade ao assunto explanado pela colega, que é contrato de locação em shopping center, eu falarei um pouco sobre a ação renovatória, onde a sua principal finalidade é proteger o fundo de comércio criado pelo empresário locatário pelos anos em que o mesmo se encontrou no local, tal como também os investimentos feitos na sua infraestrutura comercial, a clientela constituída ao longo dos anos, os investimentos de propaganda e publicidade que foram feitos ali, sem mencionar na valorização do imóvel, pelo fato de estar locado e pela sua conservação. O empresário locatário precisará preencher alguns requisitos essenciais elencados no artigo 51 da Lei de Inquilinato.
O locatário deverá ser empresário, deverá estar instalado no imóvel por no mínimo 5 anos com contrato escrito e estar exercendo a sua atividade pelo prazo mínimo de 3 anos sem interrupções. Preenchidos os requisitos, o empresário locatário poderá em juízo requerer a renovação de seu contrato de locação, revertendo assim as especulações e os abusos indiscriminados dos aluguéis. O locatário ele não estará obrigado a renovar o contrato se, caso o imóvel vier a ser utilizado pelo mesmo ou para a transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. O locatário também terá direito à indenização para ressarcimento do prejuízo e do lucros cessantes que tiver que arcar com a mudança, perda de lugar e desvalorização do fundo de comércio. E venho aqui dar continuidade ao assunto abordado anteriormente pela minha colega. Vou falar aqui de duas cláusulas dos contratos de shopping center. A primeira é a cláusula raio e a segunda é a cláusula de fiscalização. A chamada cláusula raio proíbe os lojistas de um shopping center de explorar o mesmo ramo de negócio em um determinado raio de distância, mesmo que seja em outro centro comercial ou até mesmo em loja isolada. O objetivo seria restringir a concorrência de oferta de bens e serviços no entorno do empreendimento. Vou responder algumas perguntas aqui feitas. A primeira é: esta cláusula é válida? Sim. Em tese, não é abusiva. A previsão em normas gerais de empreendimento de shopping center da denominada cláusula raio, segundo o qual o locatário de um espaço comercial se obriga a não exercer atividade similar à prática do imóvel objeto de locação em outro estabelecimento situado em determinado raio de distância contado a partir de certo ponto de terreno do shopping center. Se trata de um mero contrato de adesão? Não. Os ajustes locatícios, notadamente aqueles firmados para a locação de espaço em shopping center, não constituem mero contrato de adesão, pois são de livre estipulação entre os contratantes, sem a preponderância de um sobre o outro. A prejuízo aos consumidores, a cláusula raio não prejudica os consumidores. Já a cláusula de fiscalização, dentre as inúmeras cláusulas que apoiam a peculiaridade do contrato, ora em estudo está aquela que o lojista se submete à fiscalização do empreendedor. Diante desta cláusula, o lojista tem a obrigação de apresentar, por meio de provas, seu faturamento bruto para comprovar a veracidade da prestação locatária variável cobrada pelo empreendedor em face dos lucros auferidos pelos lojistas. Assim, o locador abre mão do sigilo de alguns livros empresariais, não podendo negar a fiscalização por meio da parte do empreendedor. Importante se faz ressaltar que poderá ser caracterizada infração contratual se o lojista não mostrar os livros contábeis quando solicitado. Isso pode ser já o despejo. A fiscalização, todavia, não poderá ser exercida arbitrariamente ou de modo vexatório e constrangedor. E o empreendedor tem responsabilidade pelas informações vinculadas às escriturações, podendo, por conseguinte, responder por eventual dano material ou moral em face da divulgação das informações que integrarem o livro ou outro arquivo que sirva de meio para averiguação de renda bruta do lojista. E assim terminamos a aula de hoje.